Paulina, agradeço muito suas sugestões, suas colaborações muito bem-vindas. A franqueza, eu acho que nós precisamos ter espaço mesmo para, né, realmente abrir e ser muito claros nas nossas dificuldades e a nossa necessidade de avanços, inclusive de linguagem, de novos meios, de novas formas de atuar. Eu gostaria de agradecer também e registrar a presença do professor Giancarlo Conde Xavier Oliveira, do Exalc, responsável pelo plano diretor participativo socioambiental da Exalc. Registrar também a presença do Mário Montovani, diretor de políticas públicas do SOS Mata Atlântica. Eu gostaria também, antes de passar para o nosso próximo palestrante, dizer que as perguntas, logo após as apresentações, podem ser formuladas por escrito. Quem não tiver papel disponível, caneta, pode solicitar a Lívia, que está aqui na frente, é só levantar o braço, para que ela pode entregar e passar recolhendo posteriormente. Ok? E também que o nosso evento está sendo transmitido ao vivo e também permanecerá disponível em posterior acesso pelo http://iptv.usp.br, portal/home, para os que não puderem acompanhar na íntegra, eventualmente, mas mais do que isso, para que depois possam replicar, assistir, anotar, ouvir novamente e continuar essa grande onda de divulgação dos assuntos que estão sendo tratados. Gostaria de deixar o doutor Álvaro e Paulina muito à vontade, se precisarem se retirar, mais uma vez com os nossos agradecimentos e respeito. Fique à vontade, o nosso próximo palestrante, que também vai ocupar a tribuna, se quiser também ficar à vontade, vai ser o Carlos Botuí, que ele vai ter uma apresentação. Bom dia a todos. Eu sou o Carlos Botuí, do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Me sinto muito à vontade de Piracicaba, porque tenho grandes amigos aqui. Represento no Conselho Nacional do Meio Ambiente uma entidade de Piracicaba, que é a SODEMAP, Sociedade para a Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba. Tenho grandes amigos nessa cidade, como Paulo Figueiredo, Maria da Glória Silveira Mello, e fico muito feliz de fazer uma discussão republicana em Piracicaba, porque nós tivemos aqui, na nossa república, o nosso primeiro presidente civil, Prudente Moraes. Isso faz com que Piracicaba tenha muita tradição, e dentre essas tradições, a Exalc se destaca pela sua participação na geração de conhecimento, de ciência, que, para nós, é um dos elementos essenciais nessa discussão sobre licenciamento ambiental, porque todo esse processo que vem se dando vem ocorrendo, infelizmente, descolado da participação da academia. Isso fica claro, e nós temos hoje um congresso que ele não representa características republicanas e muito menos tem algum respeito pelo conhecimento e pela ciência. Isso ficou comprovado no Código Florestal, e nós estamos assistindo agora um outro episódio muito semelhante. Quem aprendeu com o Código Florestal sabe a demanda que vai ocorrer agora. Tá? Então, se puder, quem é que está controlando? Próximo. Está aqui? Muito bem. Eu vou fazer uma análise crítica sobre a conjuntura e tendências atuais, análise da tipologia das propostas em curso, propostas pró-sociedade e pró-sociedade. Vou fazer isso tirando um pouquinho aquilo que já foi dito pelo Ivan, a quem parabenizo pelo evento, e teve a capacidade de
fazer uma síntese bastante interessante antes da proposta. A primeira questão que nós temos que considerar nessa discussão é a alteração do licenciamento ambiental em que momento? Em que momento da história da humanidade, da sociedade brasileira, quando isso está ocorrendo? Está ocorrendo no Antropoceno. A Sociedade Geográfica Britânica coloca que esse momento histórico, ele é o momento em que a capacidade humana de alteração dos processos vitais do planeta, ela é tão intensa que gerou, né, a palavra Antropoceno como referência a esse nosso momento, novo momento geológico, né? E aí, esse quadro é bem interessante na medida em que ele apresenta linhas brancas, onde estão aí as linhas aéreas, as estradas globais estão em verde, as rotas de navio em azul e as áreas urbanas em vermelho. Aqui aparece bem a nossa macrometrópole, né? E nós estamos falando aqui não mais de metrópoles como São Paulo, mas macrometrópole de São Paulo, onde se insere também essa região. E aí é preciso pensar no licenciamento não só para prever impactos, como a nossa Constituição prevê, mas também para corrigir esse caos planetário que hoje está instalado e que dá nome à nossa própria era geológica. As fronteiras planetárias rompidas hoje, eu não preciso falar isso numa casa da ciência, elas são várias, pelo menos 3 delas, como o nitrogênio, a biodiversidade e a crise climática, são muito evidentes e, portanto, em qualquer alteração que nós possamos pensar de planejamento, de gestão, nós temos que considerar aquilo que é hotspot, aquilo que é crítico. E como essas propostas estão pretendendo trabalhar esse processo, né? Steve Hawking, astrofísico, que eu respeito muito, ele faz uma previsão muito interessante. Ele diz que se o gelo do Ártico derreter, nós teremos uma temperatura da Terra que pode atingir 250 graus, similar a de Vênus. Nós estamos falando aqui, eu encontrei a Patrícia aqui, a última vez que tinha conversado com ela foi na Conferência de Paris, e a briga lá era entre 1,5 e 2 graus. Toda a discussão que está sendo feita nesse planeta é para manter o aquecimento em 1,5 e 2 graus. Porém, o efeito do aquecimento global atinge já o Ártico, e o Ártico está derretendo e está desprendendo metano, principalmente na plataforma siberiana, que tem 50 metros de profundidade. Os raios de sol que não penetravam, penetram e vão trazendo do permafrost, de onde daquele sistema que está congelado, o metano para a superfície. Se isso ocorrer, nós estamos à beira da extinção. Tá? Então, o nosso esforço, o esforço dessa geração, tem que ser imenso. E o curioso é que todo o processo que se dá do aquecimento global, do painel intergovernamental, que é o IPCC, só considerou as emissões humanas, mas não monitora as emissões do Ártico. Os territórios do Canadá, da Dinamarca, dos Estados Unidos, da União Soviética, da Rússia, não fazem esse monitoramento das emissões que estão ocorrendo nos seus territórios. Isso é um pedido nosso que foi feito pelo IPCC, que agora ele trabalha esse processo. Então, essas questões são importantes ao considerarmos, e o licenciamento ambiental tem que dar conta disso. Ele tem que ter um componente para enfrentar essa verdadeira crise que nós atravessamos. Uma outra é a questão das metrópoles, né? Quando eu falo de preciso proteger as áreas intocadas e vou dar uma metodologia diferente para os hotspots a serem protegidos como o Pantanal e a Amazônia, mas para as áreas já antropizadas eu não preciso ter tanta cautela e o licenciamento pode ser simplificado. Eu pergunto o que nós fazemos com as 7.000 pessoas que morrem de poluição atmosférica na metrópole de São Paulo por ano hoje. Por ano, são 7.000 pessoas. No estado de São Paulo, são 17.000 pessoas por ano.
é uma guerra civil. E como é que essa proposta de alteração do licenciamento dialoga com essa realidade metropolitana? São Paulo, né? Ainda com relação ao licenciamento ambiental, ele é mais importante no cenário atual de baixa capacidade de planejamento sem gestão participativa. A economia continua sendo predatória. E aí, eu chamo a atenção que todo esse processo está se dando no momento em que isso é muito visível. Os homens no comando das grandes organizações econômicas sabem perfeitamente que o aquecimento global é extremamente perigoso, mas eles se encontram numa espécie de contradição institucional, pois sua função é maximizar o lucro em curto prazo. Leia-se aquecimento global, leia-se poluição, leia-se desmatamento, podemos substituir isso. Se eles não fizerem, alguém o fará. Se eles não fizerem, vão para a rua e outro entrará e falou-á. Então, essa não é uma escolha que vai acontecer nas grandes instituições. É o business as usual. Nós não mudamos a economia. A economia é determinante. Eles poderão saber que estão hipotecando o futuro dos seus netos, que provavelmente tudo que possuem será destruído. Mas eles se encontram nessa armadilha institucional. E é isso que acontece em sistema de mercado. E nós temos que admitir que o que mais acontece no Congresso Nacional são os lobbies do setor, por exemplo, ruralista, os lobbies do setor industrial. Então nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. Esse é um mapa de corrupção no mundo, não é? Eu falar de corrupção agora no Brasil não precisa explicar nada, porque mais do que foi veiculado e está sendo trabalhado pela Lava Jato, nos dá uma dimensão da dimensão, não é? dessa distorção, não é? Antirrepublicana que acontece no Brasil. Esse mapa foi feito antes da Lava Jato. O Brasil está ali com uma cor a vermelha menos intensa do que a Argentina, que tinha uma maior índice constatado de corrupção na época do mapa. Esse mapa era da conferência Rio+20, portanto, em 2012. Tudo que ocorre hoje estourou depois. Então, aí nós temos um aumento. Então, o Brasil, nesse contexto, tem que considerar que essas influências, dentro do processo de alteração do licenciamento, se não tiver controle social, nós vamos estar sujeitos a esse tipo de distorção. Bom, antropoceno, então, é uma nova era geológica e a dinâmica de planejamento segue o interesse do desenvolvimento econômico. Ainda, infelizmente, esse é o nosso contexto brasileiro e, de certa forma, o contexto planetário. As tendências que nós temos no Brasil ao longo dos últimos anos, eu gosto muito dessa figura que é do pessoal da NASA, dos engenheiros da NASA, dissidentes da NASA, porque ele alertava sobre a consequência do aquecimento global. Então, ele produziu essa figurinha onde a realidade era essa, e essa era a realidade que a Casa Branca apresentava. Então, existe um mascaramento da realidade por falta de um diagnóstico ambiental efetivo. Por exemplo, para regiões metropolitanas do Brasil, nós não temos indicadores sacralizados para regiões metropolitanas, nós não temos indicadores que estabeleçam minimamente o conteúdo mínimo do plano diretor municipal, nem do plano metropolitano. Nós temos uma dificuldade imensa de falar em qualidade ambiental, porque nós só conseguimos monitorar de forma fragmentada a qualidade do ar, qualidade da água, mas nós não conseguimos trabalhar a sinergia, não é? Nós não temos uma metodologia para avaliar a questão hoje das nossas grandes áreas urbanas, etc. Bom, a gestão ambiental denota predomínio da retórica sobre a realidade dos fatos, que é aquele mascaramento que eu me referi. Leis e normas ambientais são tratadas como inconvenientes a serem desfeitos. Esse grau, baixo grau de consciência dos políticos, dos interesses também, dizendo que o licenciamento ambiental é um entrave, é de uma estupidez absoluta. Demonstra uma grande ignorância sobre qual é a finalidade do licenciamento ambiental, que é proteger a própria sociedade, não é?
que é regrar o modelo de desenvolvimento, regrar a forma como se empreende e como se pretende empreender. A economia de condições internacionais leva a condição do empreendedor declarar que tudo vai ficar bem. Há um processo de desmantelamento dos órgãos ambientais, não há contratação de funcionários, a viabilidade de gestão do Sistema Nacional do Meio Ambiente é reduzida. E para se acomodar isso, trata-se de uma forma de que o licenciamento ambiental pode ser feito por autolicenciamento. Isso é um esparadrapo que funciona mal em países com democracia consolidada, que não é o nosso caso. Isso funciona bem na Alemanha, porque o sujeito que polui vai para a cadeia e lá fica. Né? Você tem um monitoramento por satélite online de poluição da água, o tempo todo, integral, tem uma vigilância, e aí fiscalização não quer dizer alguma coisa autoritária. Fiscalização, ela é absolutamente democrática, ela está protegendo a sociedade. Então, colocar a raposa no galinheiro é um dos ditados mais antigos da humanidade, mas ainda nós não aprendemos isso. No Brasil, você permitir o autolicenciamento é você sacralizar a figura da raposa no galinheiro, porque os órgãos ambientais não têm condições de aferir. A gestão participativa e os espaços de decisão pública são instrumentalizados pelo governo e o papel do controle social é minimizado. Quando o instrumento de licenciamento ambiental passa pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, e eu fui durante muito tempo conselheiro, eu posso dizer aos senhores que quem aprovou aquela obra que passou pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo foi o governo do Estado de São Paulo. Não foi a sociedade civil e não foi a entidade de classe, porque o governo tem controle do Conselho, tem maioria. Quando o governo quer, aprova. Ou seja, dizer que não, está tudo bem com esse empreendimento, ele foi aprovado pelo Consema Paulista, ou por qualquer outro Consema, é uma história que nós temos que considerar direito. Falta aos governos protagonismo consciente das responsabilidades ambientais, faltam posturas combinadas pelo Brasil, etc., que é a questão do acordo de mudanças climáticas e outros que o Brasil, de fato, não está trabalhando seriamente para implementar. Bom, sobre as propostas que vêm sendo trabalhadas, é muito importante a gente considerar qual é a plataforma social, qual é a plataforma física que nós estamos trabalhando isso, qual é a vulnerabilidade desse processo, para identificar essas propostas e a sua eficácia. Bom, as propostas absurdas são a PEC 65 e o projeto de lei do Senado 654, são tão esdrúxulos que eu não vou falar. É impossível constitucionalmente aprovar um treco desses que dispensa o licenciamento ambiental. Então eu vou para as propostas palatáveis, que são propostas greenwashing, aquelas que vêm suavemente para a gente engolir. Né? São essas que vêm agora, propostas inclusive com aval dos setores interessados no licenciamento rápido, na agilidade, no empreendimento de baixo custo, às custas do meio ambiente. Entre esses, voltando aqui, o PL 3729, de 2004, que é o PL que tem o substitutivo agora do governo federal, não é mais um PL que é do Congresso Nacional, mas é um PL que vem com aval da Casa Civil, portanto, é um PL do governo, e é sobre ele que eu vou me debruçar. Em geral, todos eles trazem falta de visão de viabilidade, de gestão do sistema. Quer agilizar o licenciamento? Aparelho o Sistema Nacional de Meio Ambiente vai ter mais agilidade, não é? Mas isso não está acontecendo. Prazos exíguos, etc. Então, são aquelas questões que o Ivan já colocou no começo. As ameaças para a Amazônia. Nós temos vários projetos caminhando. Um dos senadores que propõe uma PEC, ele trabalha com transportes. E o negócio dele é transportar carga e pessoas de Manaus até essa região de Rondônia. E ele propõe um projeto de lei interessado em defesa do seu próprio negócio. O outro, que hoje é ministro da Agricultura, propõe uma hidrovia com saída para o Pacífico, enquanto os chineses propõem
esse canal do Panamá por trilhos para saída rápida de commodities do Pacífico para atender na China a uma população emergente de 500 milhões de chineses que passam para o mercado de consumo, e o Brasil é a grande fazenda que vai promover esse abastecimento da China através de um canal do Panamá que sai do Pacífico, através do Mato Grosso, Rondônia, etc. Bom, a agricultura, eu estou na casa da agricultura, é uma coisa fantástica. Nós temos que promover a agricultura de forma sustentável, mas não é esse modelo chinês que se pretende com esse financiamento de extração maciça de produtos brasileiros e rompendo aí as regiões mais frágeis do Brasil. Então, há esse conjunto, além das hidrelétricas, etc., que a gente pode considerar como um momento político, quer dizer, um momento de planejamento que nos assusta muito. Todo o mapeamento dessas hidrelétricas, que era feito pelo Departamento do Ministério de Relações Exteriores, aliás, pelo Ministério, uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, os cientistas concluíram que essas usinas hidrelétricas trabalhariam a fio d'água em 100 anos, porque o que acontece é que as mudanças climáticas vão tirar a pluviosidade da Amazônia. Esse era o dado que contavam os cientistas quando trabalhavam isso e apresentaram isso para o secretário. A consequência foi a seguinte: a equipe que constatou foi mandada embora, porque o plano projeto do governo não podia ser modificado mais. O acordo com as empreiteiras estava sacralizado. Então, prevaleceu o interesse econômico e isso deu sustentação a esse projeto das grandes hidrelétricas amazônicas. Bom, sobre esse projeto que nós estamos tratando hoje, eu não sei mais qual é o bode da sala. Se é a PL 65, se é a proposta do Senado, se é essa que estava no Congresso agora, se é o substitutivo, que hoje corre com o apoio da Casa Civil, ou se é ainda, né, Mário, a proposta da bancada ruralista, que pode vir de uma hora para outra, com 260 votos do Congresso Nacional, com um ou com pessoa, e a gente não vai continuar. Então, quando eu fiz essa figura do bode, eu pensava na 65. Agora eu estou mudando de ideia. Eu acho que o buraco é mais embaixo, a gente vai ter que enfrentar uma outra situação em breve. Bom, talvez seja o projeto de lei 3729/2004, que é do governo federal, que vem com o apoio da Casa Civil, portanto, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Inicialmente, há uma nota técnica do Ministério Público Estadual, eu acho que o Ivan falou sobre isso, os autores estão aqui, eu acho que Fortes e também o Tadeu, né, que fizeram essa nota, ela está muito boa, está no site do Ministério Público, acho que vale a pena conferir. Tem uma manifestação do PROAN na mesma linha, está no nosso site, que é www.proan.org.br, que vocês podem averiguar. Esse novo substitutivo continua ameaçando o licenciamento. Ele começa pelo seguinte ponto: Dr. Paulo Afonso altera a definição de degradação do meio ambiente. E pior, ele altera a 6938 de 81, que é o nosso grande alicerce da política nacional de meio ambiente. Simplifica, não é? Então, o que ele faz? Ele adultera o artigo 70 da proposta, que é o artigo 3º, a degradação da qualidade ambiental, a alteração de diversas características do meio ambiente, considerando físico, e altera principalmente, suprime praticamente a poluição, a degradação das águas, do solo, etc. Isso aí, quem quiser também está no site do PROAN, nós temos um texto sobre isso. Bom, eu acho que eu tenho pouco tempo, eu vou para a avaliação ambiental estratégica. Além de alterar o conceito de degradação do meio ambiente e simplificar, ela simplesmente institui a avaliação ambiental estratégica num projeto de lei que é do licenciamento. Se nós temos o estudo de impacto ambiental regido pela 0186 do CONAMA,
e ela é uma boa norma, ela estabelece critérios muito bons para o licenciamento ambiental. Eu fico perguntando por que não regulamentar a avaliação ambiental estratégica, que é um instrumento interessante, através de norma própria. Por que fazer isso de uma forma tão enxuta para acomodar a pressão que nós temos feito para que as diversas usinas hidrelétricas para determinada bacia, ou todos os impactos sinérgicos e cumulativos, sejam vistos no licenciamento ambiental sem que sejam colocados na área de influência indireta do empreendimento, não é? Então, a avaliação ambiental estratégica é um instrumento poderoso se ele for dotado de metodologia apropriada e estiver, eu diria, regulamentado, sem as subjetividades que eles dão aqui, inclusive cheques em branco. E quem faça a avaliação faz sem consultar ninguém. É discricionariedade que fica por conta do órgão licenciador. E nós temos 2 processos em São Paulo de avaliação ambiental estratégica, que foram o PINO, do Litoral Norte. Felizmente, eu tenho que confessar para os promotores que eu pedi no CONSEMA aquela avaliação ambiental estratégica, mas eu não sou responsável por aquele resultado horroroso que saiu. E não dava conta, pelo governo do Estado, da questão da cumulatividade e sinergia. Outro caso de aplicação de avaliação ambiental estratégica em São Paulo foi o caso do Rodoanel Metropolitano. O Rodoanel escapou do licenciamento do risco de forma integrada numa metrópole como São Paulo, por uma avaliação ambiental estratégica que permitiu segmentá-lo em trechos norte, sul, leste e oeste. E aí nós sabemos que o trecho norte, praticamente nesse contexto, ele inviabilizava o Rodoanel com uma avaliação de impacto ambiental. Se você considerasse sinergia com atividade, só o trecho norte já fazia isso. Tinha que afastar o Rodoanel de São Paulo e não deixar a condição que foi feita, cortando uma floresta urbana maravilhosa como é a floresta da Cantareira, os mananciais sul, sem nenhuma visão de integração com os planos municipais rodoviários. O Rodoanel foi colocado como uma coisa isolada, como se fosse uma obra que não tinha nenhuma ligação com nada. Essa perda de capacidade de visão integrada do Rodoanel lançou a metrópole de São Paulo no processo de expansão que ela tem hoje e que vai continuar até 2030, a ponto de devastar praticamente todas as áreas do entorno da metrópole, que funcionam através de um dispositivo do governo. Você pode licenciar galpões industriais até X, e tem uma medida lá em todo o traçado do Rodoanel. O Rodoanel trouxe uma expansão espantosa para São Paulo, não prevista no estudo de impacto ambiental. Bom, a proposta, então, ela traz essa perspectiva da avaliação ambiental estratégica, dá cheques em branco, né? Ato do Poder Executivo da esfera da Federação, responsável pela política, plano e programa, definirá o momento, a forma, os canais de explicação e participação social em função da dinâmica de cada setor e do respectivo processo de decisão. Saclé, você já viu uma coisa mais expressiva em termos de controle social? Não é? Quando a gente lê uma primeira olhada, parece ser muito interessante, mas ele suprime absolutamente aquilo que a gente defende há tanto tempo, que é gestão participativa, controle social, para que a gente tenha um processo consistente de democracia ambiental. Bom, só para encerrar, como eu tenho estrutura, tem várias modalidades. O termo de referência do licenciamento ambiental não é participativo. Estabeleceu-se uma tabelinha que cruza impacto com grau de intensidade do impacto, e aí você, através de uma simples tabelinha burocrática, sem contemplar a sinergia, cumulatividade, etc., você permite ao órgão ambiental simplificar o licenciamento, fazendo uma fase só em vez de 3, sem erro, etc. Então, quando nós surgimos da avaliação do empreendimento, através da construção de um termo de referência com gestão participativa, nós estamos criando apenas um instrumento burocrático que não atende à realidade biofísica, bioquímica e nem à vulnerabilidade das populações envolvidas.
tem que ouvir a comunidade, tem que chamar a comunidade envolvida e ver o que está acontecendo naquela região. Os problemas não solucionados são fragmentação da avaliação de impacto ambiental, áreas de influência subestimadas, desconsideração de impactos cumulativos e sinérgicos, autolicenciamento e estudos de alternativas ecossistêmicas. Isso é ao que leva esses projetos, principalmente esse projeto da Casa Civil, era do IMA e da Casa Civil, e os problemas recorrentes que nós temos no licenciamento não são solucionados. Portanto, um aprimoramento do licenciamento ambiental, para mim, significa maior eficiência na avaliação de impacto ambiental. E o que nós estamos assistindo é uma liberação do licenciamento ambiental, fragilizando e com a perda dos instrumentos que nós temos hoje à disposição da sociedade brasileira. Só para incluir, tem algumas análises que foram feitas. A proposta reincide em revogar o importante artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais e fomenta a impunidade. Artigo 73. O parágrafo único do artigo 67 da Lei 4.605, de 12 de fevereiro de 98. Ou seja, ela anistia o responsável, o agente público, da penalização caso ele cometa improbidade. Isso é o maior absurdo. O Dr. Herman Benjamin, na sua apresentação lá em Brasília, na Câmara de Saúde e Ambiente, dizia: o médico tem responsabilidade, o engenheiro tem responsabilidade, enfim, todas as profissões têm a sua responsabilização, e o agente público, através dessa proposta, não tem mais. Ele pode não ver uma floresta como de Barra Grande, não viu, né? E aí ele simplesmente não será penalizado. Não era uma florestinha, era uma grande floresta. Né? Então essas são as questões que pesam muito para a gente decidir por um novo processo, que é manter os princípios, definições e conceitos de estruturação da Política Nacional do Meio Ambiente e da Resolução Programa 086. Isso significa o seguinte, gente: agora o momento é de entrar na trincheira e desistir. Manter o que nós temos, o que conquistamos até hoje. Não permitir essas alterações. Qualquer lógica que nos impulsione a contribuir nesse processo pode ser um tiro no pé. Se isso for feito, nós temos que nos dividir entre uma resistência muito forte a qualquer tipo de alteração nesse momento político, e que não há condição para uma decisão política republicana do Congresso Nacional, e não há mesmo. Isso está comprovado. A maioria dos deputados estão aí suspeitos, né, de processo de corrupção, e, portanto, esse não é o momento político do Brasil discutir norma nenhuma, porque vai só retroceder. Então, se quisermos aprimorar alguma coisa, vamos escolher o momento político com condições republicanas para fazer, não agora. As propostas de norma sobre o tema devem partir e se basear nessas premissas e não desfigurá-las ou entrar em conflito. Eu agradeço muito, parabenizo o Dr. Ivan e deixo essas contribuições como uma proposta. Muito obrigado.